Fala, meu amigo concurseiro, de volta aqui com mais uma aula, falando hoje de raciocínio lógico, nosso primeiro encontro aqui para a gente bater um papo, tentar construir aqui uma sequência, né, para a gente pegar os principais pontos aí que o seu edital pode trazer, tá? Independente do seu concurso e da banca, esse tópico aqui é um tópico básico, né, um tópico que toda banca vai cobrar, é um tópico que é um ponto de partida para o entendimento justamente da principal ferramenta aí do raciocínio lógico, que é o estudo das proposições, tá? Então, nessa aula eu vou falar sobre a definição, né? Definição aqui, e nós vamos falar aqui do, né, reconhecimento de uma proposição. Então, esse vai ser o grande lance aqui da nossa aula, esse vai ser o esquema aqui do nosso encontro, que é justamente discutir essas informações aqui, tá bom? Então, eu já começo aqui com você para a gente falar então sobre o que seria uma proposição, né? Do que se trata uma proposição. Então, já é uma das primeiras coisas que eu quero que você perceba aqui junto comigo, tá? Então, uma proposição, pessoal, ou proposições, né? Nós teremos aí como sendo um conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento, né? Então, eu sempre vou pensar aqui, ó, pensamento, pensamento, ou uma ideia, tá? Ou ideia, ideia de sentido completo, tá? Sentido, sentido completo. Beleza? Então, na verdade, pessoal, vai ser uma frase, uma oração ali, que, de preferência ali, a gente sempre vai olhar também que tenha um verbo, né? A gente sempre vai buscar ali um verbo para identificar uma proposição. Mas não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar se essa informação, se essa ideia, ela tem sentido completo. Isso por quê, pessoal? Porque nós temos, dentro do estudo das sentenças, né? Então eu vou colocar aqui, ó, das sentenças, nós temos as sentenças abertas, abertas, e nós temos as sentenças fechadas, fechadas. Beleza? Eu estou trazendo esse termo sentenças, sentença aberta, sentença fechada, porque algumas bancas usam esse termo, essa nomenclatura, quando ela vai pedir para você analisar uma situação, uma questão, tá? E aí, pessoal, a sentença aberta vai ser aquela sentença que ela possui uma indeterminação, né? Então ela tem aqui ó, uma indeterminação. Indeterminação, certo? Ou aqui nessa sentença aberta, a gente não tem como julgar, tá? Então aqui, ó, não tem ou não temos, né? Não temos como julgar se essa informação é verdadeira ou falsa, tá? Então isso aqui vai ser o conceito para a gente de uma sentença aberta, beleza? Eu vou até ampliar aqui o tamanho aqui do espaço reservado para eu falar da sentença aberta, porque aqui eu vou ilustrar algumas situações, tá? Então, quando a gente tiver essa sentença aberta, a gente não vai ter como julgar essa informação ou avaliar essa informação, se essa informação é verdadeira ou se ela é falsa. Quando a gente tem uma situação como essa, isso aqui então não será uma proposição, tá? Então aqui, ó, sentença aberta não será uma proposição, tá? Proposição. Isso aqui é importante por quê? Porque se vocês perceber nas questões que a banca ela apresenta uma informação para a gente, ou várias informações para a gente, e pergunta quais daquelas informações correspondem a uma proposição, tá? Então, se aquela situação que a gente olhar lá, a gente perceber que é uma sentença aberta, do grupo aqui que eu vou mostrar para vocês, então isso não vai ser uma proposição. Por quê, pessoal? Porque a proposição vai ser quando tivermos uma sentença fechada, tá? Sentença fechada vai ser então o caso de uma proposição. Porque aí, na sentença fechada, a gente consegue julgar, a gente consegue julgar ali se aquela informação é verdadeira ou falsa, tá? Então, tem determinadas
sentenças que é mais fácil a gente bater o olho e já saber se é aberto, se é fechado, se é proposição, se não é. Outras é necessário dar uma investigada melhor, tá bom? Então vamos aprender aqui logo quais são as sentenças abertas, porque aí de cara você já vai olhar se é uma dessa. Se ela for aberta, não é proposição, tá? Se ela tiver nesse grupo aqui, não é proposição. Então, o que nós teremos aqui? O primeiro caso que nós temos aqui, pessoal, são as frases interrogativas, tá? Frases interrogativas. Então, toda vez que um exercício trouxer para você, que uma questão trouxer para você, uma frase ali, né? Uma sentença que essa frase for uma frase interrogativa, ou seja, que ela apresente ali o símbolo da interrogação, automaticamente você já vai marcar que isso não é proposição, tá? Você já vai identificar isso como não sendo uma proposição. Por quê? Porque frase interrogativa está fazendo uma pergunta. Se está fazendo uma pergunta, não tem como eu avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso, se aquela informação vai ser verdadeira ou falsa, tá? E isso, lembrando, estamos aqui trazendo dentro do contexto do raciocínio lógico, e eu já vou trazer questões para ilustrar o que eu estou falando, tá bom? Vou montar o resumo aqui primeiro. Aí nós temos uma segunda informação, a segunda possibilidade, que são as frases exclamativas. Frases exclamativas, tá? Exclamativas. Também muito tranquilo de você identificar. Por quê? Porque vai ter aqui, pessoal, a gente vai ter aqui a questão trazendo uma informação, uma sentença, uma frase, mas no final vai ter o ponto de exclamação. Então, isso aqui vai ser muito importante para a gente, porque ao identificar isso aqui, ó, de cara eu já sei que não é uma proposição por se tratar de uma sentença aberta, tá? Beleza, dois casos, nós já vimos, são os dois casos mais fáceis de identificar. Esses aqui, e as bancas colocam, tá? Então, esses aqui, os dois mais fáceis. Na sequência, pessoal, o terceiro aqui que eu também acho bem tranquilo, certo? Qual que é o que nós temos aqui? Aquelas frases, pessoal, frases imperativas. Imperativas. Porque aí você vai olhar lá, vai procurar a exclamação, a interrogação, não tem. Aí você vai falar, então parece que é uma proposição. Tem verbo e tudo mais. Aí você vai falar, não, parece que isso aqui é uma proposição. Mas você vai ter que olhar o seguinte, as frases imperativas, elas vão dar uma ordem ou direcionar um conselho, né, um comando. Então as frases imperativas, na maioria das vezes, vão exprimir ali uma ordem, né? E aí o verbo vai estar, né, no imperativo, vai exprimir uma ordem, um conselho, né? Uma determinação. Então, esse tipo aqui, pessoal, é frase imperativa, você vai classificar também como sentença aberta, logo, não é uma proposição, beleza? Então, por exemplo, assim, João, vá trabalhar. Então, o vá aqui, ó, João, vá trabalhar. Eu estou mandando, estou determinando que a pessoa vai ter que trabalhar, né? Pegue isso, né, e coloque ali. Eu estou determinando ali, né? Eu estou dando uma ordem para a pessoa. Isso não será proposição, beleza? Aí nós temos a quarta possibilidade. Quarta possibilidade são as frases, pessoal, sem sentido lógico, tá? Então aqui, ó, frases sem sentido lógico. O que nós temos aqui, pessoal? Nós podemos ter aqui frases vagas. Por exemplo, se eu colocasse assim, João, aí não faço mais nada. Cadê o resto? Cadê o resto da informação? Ou então, pegue isso e... Aí eu não continuei. Tá vendo que eu não continuei? Tá faltando alguma coisa para terminar a ideia, né? A sequência lógica, o encadeamento lógico da ideia. Então, quando fica faltando ali algo para
finalizar, para você captar exatamente o que está querendo, a gente vai ter alguma frase aqui nesse contexto, tá? Pode ser uma frase também ambígua, tá? Ambígua. Pode ser uma frase paradoxal, tá? Pode ser um paradoxo, né? Uma frase que fala dela mesma, né? Por exemplo, essa frase está errada. A frase falando dela própria, né? Também não seria uma proposição, tá? Aí a gente tem o quinto. E aí aqui eu tô colocando, pessoal, numa ordem também de facilidade para identificar, mas também numa ordem de quantidade de questões, né? As questões elas são cobradas nesse sentido, ou seja, nós vamos encontrar de cima para baixo. A quantidade de questões é muito maior nessa parte de cima, né, do que na parte de baixo, tá? E aí nós teremos aqui um último, que são as frases aqui, ó, ou frases nominais, né? Nominais. Nominais, sem verbo. Aqui também não vai ser proposição, tá certo? Então, é isso que a gente vai gravar, beleza? Então, para a prova, sempre que tivermos uma sentença aberta, ou seja, alguma sentença dentro dessas 5 possibilidades, nós vamos colocar então como uma sentença aberta, logo não será proposição, beleza? Caso contrário, provavelmente essa sentença será uma sentença fechada, logo será uma proposição, que é o que importa para a gente. O que eu quero saber é justamente se é uma proposição ou não é. Na maioria das vezes a questão vai perguntar isso, ou às vezes a questão vai perguntar, né? A frase tal não é um exemplo de proposição. Aí você, analisando, você vai poder confirmar, certo? Então, fez a leitura da frase, consegue identificar se aquilo está certo ou está errado? Há uma grande chance de ser uma sentença fechada, de ser uma proposição. Mas você precisa olhar as possibilidades daqui e descartar essas possibilidades, tá? Porque às vezes você vai ter ali uma frase que parece, né, que aparentemente daria para julgar como certo ou errado, mas ela vai estar por aqui, tá? Principalmente nessas 3 de baixo, certo? Então, cuidado com isso, ok? Tranquilo, pessoal? Pegou aí a ideia? Então vamos avançar, vamos fazer questão para ilustrar, né? Nada melhor do que uma questão para a gente saber, para a gente conseguir praticar e entender aí do que se trata. Então nós temos aqui algumas questões. Então aqui a questão trouxe para a gente o seguinte, a primeira questão que eu trago para vocês. Dentre as sentenças abaixo, tá? Dentre as sentenças abaixo, aquela que podemos afirmar ser uma proposição lógica é. Então eu preciso olhar para essas sentenças, olhar para essas frases e avaliar se é ou se não é uma proposição. Então o que eu já convido a você fazer? Sempre que tiver, e principalmente questões de múltipla escolha, que ele vai dar aqui as opções de proposição, de cara, pessoal, já vá nas opções 1 e 2. Frase interrogativa e exclamativa. Localizou? Já risca. Tá? Então, veja que aqui eu já tenho uma frase interrogativa e outra interrogativa bem aqui. Opa, então, de cara, eu já posso eliminar aqui, ó. Não é, eu não preciso nem ler. Eu nem li a frase, eu já sei que não é, porque não pode ter numa proposição. Então, já risquei. Então, essas duas aqui, tá fora, tá? Aí, olha só. Aqui, a letra A, ele traz bem assim, ó. A filha de Thelma é bonita. E na letra C, ele vai falar bem assim: Porto Alegre é muito longe. Certo? Aí, o que eu vou te convidar aqui? Né? A gente já sabe que B e D não é. Aí você fala, aparentemente parece que daria para julgar verdadeiro ou falso aqui na letra A, na letra C e na letra E também, ó. Márcio é mais alto do que Júlio. Aqui está fazendo uma comparação, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? O que eu vou avaliar aqui, tá? O que eu vou perceber, o que eu vou ficar de olho aqui nessas possibilidades, tá? Aqui,
eu vou colocar o seguinte, vamos acrescentar uma sexta possibilidade, tá? Vou colocar aqui, ó, sexta possibilidade, número 6 aqui, tá? Frases com opinião, tá? Frases com opinião, certo? Então a pessoa tá trazendo uma opinião dela, né? A respeito de algo. Se você detectou que ela está fazendo um juízo de valor, ela está fazendo um elogio, né? A alguém, alguma coisa nesse sentido, isso para nós também não será considerado proposição, tá? Isso vai entrar aqui nas sentenças abertas, por quê? Porque às vezes aquela informação faz sentido para aquela pessoa, mas não faz sentido para todo mundo, tá? Então, uma pessoa de fora, uma terceira pessoa, também teria que ser capaz de avaliar aquela situação. Então, se é um sentimento só meu, essa informação, isso não é uma proposição, porque a pessoa de fora pode ter uma opinião diferente, tá? Então, quando ele fala bem assim, que a filha de Thelma é bonita, talvez é só nos olhos dela. Talvez isso é só na cabeça de quem está falando. Então isso aqui, pessoal, vai ser uma opinião, tá? Uma opinião de quem está falando essa frase aqui. Mas a gente nem sabe quem que é, quem são essas pessoas aqui, até para a gente comparar. Mas se soubesse também, talvez a outra pessoa poderia ter uma outra opinião. Então tá muito claro que isso aqui, pessoal, trata-se de uma opinião, né? Então isso aqui não é proposição. Beleza? Então, vamos olhar a letra C. A letra C está falando bem assim: Porto Alegre é muito longe. Pessoal, isso aqui também não é uma opinião? Não está meio vago? Porque olha só, Porto Alegre é muito longe, mas muito longe de onde? Porque se for uma cidade lá do lado, não vai ser longe. Ele não especificou pra gente qual que é a referência. Porto Alegre pode ser muito longe para mim que estou aqui no Distrito Federal. Eu posso considerar de repente longe, né? Mas para quem mora lá na Redondeza, não é longe. Então ele não está me dando uma referência aqui de quem é, de qual é a localidade que ele está comparando. Se ele estivesse comparando, Porto Alegre é muito longe para quem mora, sei lá, em Gramado, alguma coisa assim. Então, beleza. Mas aqui ele não especificou, então tá meio aberto, ó. Tá meio aberto e tá meio que caracterizando uma opinião aqui. Então, por isso, também não será proposição, beleza? Pelo item 6 lá, não será proposição. Então, logo por exclusão, a gente percebe que só sobra aqui a letra E. Aí, o que difere a letra E das outras, né? Olha só, ele vai falar bem assim, ó. Márcio é mais alto do que Júlio. Então, aqui ele está comparando. Comparando. Comparando, aí já é diferente. Porque aqui ele está pondo uma referência. Ele está falando, ó, fulano é mais alto que o outro fulano. Tá? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Quando a gente souber quem é o Márcio e quem é o Júlio, eu vou ter condições de falar se é verdadeiro ou se é falso. Eu posso falar nesse momento que de repente é falso. Mas quando a gente for constatar, de repente seja verdadeiro. Então aqui já é um pouco diferente. Já sai do campo de opinião e já vai um pouco mais concreto, né? Não tanto assim, mas já é num campo mais concreto, tá? Então, cuidado com as sentenças abertas. Aqui o nosso gabarito é a letra E, tá? A letra E é a correta. Isso aqui é uma proposição, certo? Proposição. Não é o tipo de proposição mais simples para identificar, mas aqui a gente acabou indo por exclusão, né? E a ideia é essa mesma. O restante aqui são sentenças abertas. A, B, C e D são sentenças abertas, tá? Aí ele poderia trazer pra gente, ó. Ele poderia falar bem assim. Ele é o melhor jogador do mundo. Ele quem? Ele não falou quem é. É o Pelé? É o Neymar? Né?
é o Rivelino, ele não falou quem é o melhor jogador. Então isso seria uma sentença aberta também, tá? Então cuidado com essas informações, são as mais perigosas, tá? Essas que são abertas, né? Então cuidado com isso. Vamos seguir para ver mais questões, para clarear para você, para a gente treinar aqui e ao final desse encontro de hoje, você ficar bem afiado e nunca mais errar uma questão de proposição, beleza? Mais uma questão aqui, Banca Fundatec. A gente tem aqui, ó, considere as seguintes sentenças. Então, ele está falando que nós temos sentenças, são 3 que nós temos, e aí ele quer aqui que a gente avalie, ó. A partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples. Aí aqui é uma outra coisa que eu não comentei com vocês, tá? Proposições simples, pessoal, é quando eu trago apenas uma informação. Normalmente, eu terei um verbo. Em regra, eu terei apenas um verbo. Então, quando eu falo bem assim, ó, João comprou uma bicicleta e foi para o trabalho. Então, comprar bicicleta é uma coisa, ir para o trabalho é outra coisa. São 2 informações que eu estou trazendo aqui nessa frase, tá? Então, quando eu trago 2 informações e interligo por um conectivo, nesse caso é o e, né, que eu falei, ó, fez isso e fez aquilo, isso é uma proposição composta, tá? Então, ó, eu fiz isso e depois fiz aquilo. Isso aqui é uma proposição composta, beleza? Porque eu tenho mais de uma informação. Agora, quando eu falo bem assim, João comprou uma bicicleta, isso é só uma informação. Isso é uma proposição simples. Então, aqui eu tenho uma proposição simples e aqui também eu tenho uma proposição simples, tá? Que aí, juntando 2 proposições simples, vai dar uma proposição composta. Quando eu junto 2 ou mais, eu poderia trazer 3, 4, 5 informações aqui, já virou composta quando eu trago a segunda e interligo. Apareceu o conectivo, nesse caso foi o e que interligou as 2 informações, mas poderia ser outro conectivo, poderia ser o ou. Isso já deixa de ser proposição simples. Então ele está querendo aqui uma proposição simples, tá? Que é a comum, que é aquela que a gente estava analisando aqui nessa questão. Aqui também são informações simples, né? Ele só trouxe uma informação de cada vez, ok? Só para esclarecer aí. Aí vamos para a primeira. Ele fala bem assim para a gente, ó, na primeira aqui, ó. Ele fala para a gente o seguinte, ó. Lucas é cientista. Pessoal, isso aqui é uma informação, né, única e é uma declaração e que essa informação aqui, ó, Lucas é cientista. Eu consigo falar se essa informação é verdadeira ou falsa? Sim, eu consigo avaliar ou se é verdadeira ou se é falsa. Eu consigo olhar para ela e falar, bem, a partir do momento que a gente verificar quem é o Lucas, eu consigo saber quem é, se ele é ou se não é cientista. Mas eu estou falando quem é a pessoa. Eu estou especificando e afirmando que ele é cientista, né? Então eu estou afirmando uma informação ali sobre alguém. Então eu consigo nesse caso, porque aí tem sentido completo, lembra-se lá, né? Vamos lembrar aqui, ó, tem que ser uma informação que tenha sentido completo. É uma ideia, um pensamento que tenha sentido completo, tá? Então aqui, ó, é uma ideia e pensamento que tem sentido completo. Então logo, isso aqui é uma proposição, tá? Então isso aqui, beleza, é proposição. Tranquilo? Então isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Aí agora vamos para a próxima. Ele trouxe para a gente bem assim, ó. O número 2 é primo e o número 36 é um quadrado perfeito. Então vamos lá, ele trouxe uma informação aqui, ó, o número 2 é primo. Então eu consigo olhar para essa informação e verificar se ela é verdadeira ou falsa? Eu consigo julgar? Essa informação tem sentido completo? Tem. Ele está afirmando que o número 2 é primo. Independente se é ou se não é, eu consigo olhar para isso aqui e falar, não, não é não, tá errado. Ou então eu consigo olhar e falar, não, 2 é o único primo que é par, né? É o 2, depois vem o 3 que é ímpar, e o 5 que é ímpar, o 7 que é ímpar, daí para frente é tudo ímpar. Eu consigo, então, observar, certo? Eu consigo, porque ele falou, eu quero que você olhe o número 2 e eu tô te falando que ele é primo.
Aí você consegue olhar e falar, não, faz sentido, não, é verdadeiro, não, é falso. Então eu consigo identificar, eu consigo julgar, essa informação ela tem sentido completo. Mas veja que ele traz uma segunda informação, ele fala bem assim, ó, o número 36 é um quadrado perfeito. Então perceba que ele já traz uma segunda informação aqui pra gente, que tem sentido completo também, tá? Então ele está falando que o número 36 é um quadrado perfeito. O que é número quadrado perfeito, pessoal? São aqueles números derivados da multiplicação de um número por ele mesmo. Então, por exemplo, ó, o 2 ao quadrado é 4. Então, 4 é um quadrado perfeito, porque ele pode ser escrito dessa maneira, como sendo um número elevado ao quadrado. O 3 ao quadrado, por exemplo, 3 vezes 3 é 9. Então, quer dizer que o número 9 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu consigo escrever ele como sendo um produto de um número por ele mesmo, ou esse número ao quadrado. Isso é ser um quadrado perfeito. O número 36 ele por quê? Porque ele vem do 6 vezes 6, do 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então, de fato, ele é um quadrado perfeito. Mas mesmo que não fosse, se ele tivesse colocado bem assim, o 37 é um quadrado perfeito. Ainda assim, isso aqui seria uma proposição. Por quê? Porque é uma informação que eu consigo, ela está completa, e eu consigo olhar para ela e falar, não, falou besteira, isso aí está errado. Ah, não, isso aqui está certo, tá? Só que o detalhe é o seguinte, aqui, essa informação primeira informação aqui, é uma proposição, que eu posso chamar de P1. E essa informação em laranja é uma outra informação. Então, ele trouxe duas informações interligadas pelo conectivo E. Olha aí. O número 2 é primo e o número 36 é um quadrado perfeito. Esse E interliga, ele é um conectivo. Nós vamos falar sobre ele em outra aula. Aí, esse conectivo, ele interliga. Quando ele aparece aqui, a gente sabe que tem uma informação anterior a ele e a gente tem uma informação posterior, ou seja, eu tenho uma proposição antes e uma proposição depois. Então, isso aqui é uma proposição composta, não é uma proposição simples. E o exercício nos pediu uma simples, apenas uma informação. Então, isso aqui é uma proposição, mas é uma proposição composta, porque ela é formada por duas proposições. A primeira e a segunda informação são proposições, tá? E o exercício quer a simples. Então, por enquanto, só a primeira situação, tá? Então, a segunda informação não é proposição simples. Se ele tivesse falado bem assim, identifique as proposições, aí beleza, o 2 também seria, mas ele quer a simples somente. Então, vamos lá, vamos para o próximo aqui. Ele pediu agora, na terceira informação, ele fala assim, ó, o número 49 é um quadrado perfeito. O número 49 é um quadrado perfeito. Então, ele está trazendo apenas uma informação. E essa informação aqui, ela tem sentido completo? Eu consigo olhar para essa informação e falar se está certo ou se está errado? Consigo, né? É uma informação completinha e eu consigo olhar para ela e falar, não, é isso mesmo. Ah, não, não é não. Está errado. Tá? Eu consigo fazer isso. Então, isso aqui é uma proposição. E proposição simples, tá? Proposição simples. Do jeitinho que o exercício me pediu, tá? Aqui em cima também é uma proposição simples. Beleza? Então, eu tenho uma proposição simples aqui no terceiro caso. Então, eu tenho simples no 1 e no 3, tá bom? Eu nem preciso conferir aqui se o 49 realmente é um quadrado perfeito. Basta eu ter condições para fazer esse juízo aí. Beleza? Então, dentre as alternativas, pessoal, 1 e 3, então é a minha letra E. Beleza? A partir do momento que nós olhamos a 2, eu já poderia ter riscado essa, né? Aí ficaria só, precisava olhar o terceiro caso para matar a questão. Então, beleza? Vocês entenderam? Então, é assim que eu quero você comigo aqui analisando, porque ao final desse encontro de hoje, você não vai errar mais questões de proposições, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma questão. Aqui, ó, dentre as alternativas abaixo,
Aquela que não representa uma proposição lógica é a D, né? Letra A, letra B, letra C ou letra D. Então veja que ele quer a que não representa uma proposição. Então aquela que não é uma proposição. Então essa é que eu quero avaliar. Então o que que nós temos aqui, pessoal? Olha só. Nós temos a letra A. Ele fala bem assim: 3 é um número par. Bem, é uma informação que tem sentido completo, né? É uma informação que, apesar de falsa, porque 3 não é par, 3 é ímpar, é uma proposição, porque eu consigo perceber que ela tem sentido completo. É uma frase completa, eu consigo julgar se isso é verdadeiro ou se é falso. Então, isso aqui é uma proposição, tá? Proposição. Mas o exercício que é aquela que não é. Cuidado com isso, tá? Aí olha só, letra B. O amor é maior que a dor. Vou deixar essa e vou descer para as outras. Eu já volto na B. Letra C. Uma polegada é maior que 1 centímetro. Então aqui ele está falando que uma polegada é maior que 1 centímetro. Bem, não preciso saber se isso aqui realmente é verdadeiro ou falso, mas ao ler tem sentido completo, isso me dá condições para que eu possa então avaliar se é ou se não é. Beleza? Então, só isso já faz com que essa informação seja uma proposição. Veja que aqui não apareceu exclamação, não apareceu interrogação, né? Se tivesse, seria até mais fácil para nós, né? Aí, olha só. Vamos para a letra D, tá? Ele fala bem assim: Carlos é programador. Então tá vendo que ele está trazendo a informação completa? Ele falou: ó, Carlos a profissão dele é programador. Carlos é programador. Então ele está trazendo, tem verbo, ó, informação completinha. Ele falou para a gente que o Carlos é programador, certo? Então isso aqui também, informação completa, ó. Informação completa. Então isso aqui é uma proposição. Só que o exercício pediu aqui aquela que não é. Beleza? Bora olhar a última. Bora olhar a última aqui. Ele fala bem assim: Arthur mede 1,90 m de altura e não joga basquete. Então veja, duas informações, ó. Carlos mede 1,90 m de altura e não joga basquete. Carlos tem 1,90 m e Carlos, aliás, Arthur, né? Arthur mede 1,90 m e Arthur não joga basquete. Então isso aqui é uma informação 1, sentido completo, que eu posso chamar de proposição 1. E não joga basquete é uma segunda informação a respeito do Arthur, proposição 2, porque essa informação aqui que ele não joga basquete, né? Esse E, ele dá a ideia de que está retomando ainda essa mesma pessoa, né? É o Arthur. Então, o Arthur mede e o Arthur não joga basquete. Então, são duas informações a respeito do Arthur. Isso tem sentido completo? Tem, cada uma delas tem. E no conjunto também. Então, isso aqui é uma proposição, tá? Só que essa aqui não é uma proposição simples. Nós já vimos que essa proposição, por ter duas informações, certo? Duas informações independentes, né? Isso aqui é uma proposição composta, tá? E aí, principalmente por conta dos verbos aqui, eu consigo visualizar isso, né? Porque aqui ele está falando que ele mede e aqui ele está falando que ele não joga, né? Então eu consigo detectar isso nessas informações independentes. Então, pessoal, por exclusão, só sobra a letra B. Aí vamos perceber por que a letra B não vai ser uma proposição. Vamos fazer a leitura dessa letra B. A letra B traz pra gente o seguinte, ó. O amor é maior que a dor. Vocês concordam comigo que isso aqui é uma informação que depende de quem está falando? Nem todo mundo pode olhar dessa maneira. Ele está falando que o amor é maior que a dor. Às vezes, para outra pessoa, para uma outra pessoa, a dor pode ser maior do que o amor, e não o amor maior do que a dor. Então, isso aqui está vendo que está expressando uma opinião? Opinião? Isso aqui é uma opinião, né?
Então, pessoal, e fica até meio vago, assim, né? Fica uma informação meio vago, assim, porque a gente não tem as ferramentas suficientes para conferir. Isso aqui é algo meio subjetivo, né? Então, isso aqui não vai ser uma proposição, tá? Então, justamente o que o exercício queria. O exercício queria aquilo que não fosse aqui uma proposição, aquela sentença aqui que não fosse uma proposição. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Então, cuidado, tem questão que vai perguntar qual é, tem questão que vai perguntar qual não é. Cuidado com isso, tá bom? Mais uma questão na tela, Quadrix, tá? Banca Quadrix. Quadrix é até mais fácil, normalmente a Quadrix traz essa parte aqui muito mais tranquila, por exemplo, do que a banca Fundatec, certo? Olha só, no que se refere às estruturas lógicas e à argumentação, julgue o item. O registro no Conselho Regional de Serviço Social é obrigatório para o exercício da profissão de assistente social? Aí ele fala bem assim: esse trecho, essa sentença entre parênteses, não, entre aspas, não é um exemplo de proposição lógica. Então, cadê a proposição aqui, pessoal? Ó, cadê a sentença, né? Para eu avaliar. É justamente essa aqui, ó. Essa informação toda aqui que eu vou grifar para você, ó. Essa informação aqui, eu preciso avaliar, preciso julgar, preciso classificar isso aqui. Essa informação é ou não é uma proposição, pessoal? Bem, vamos lá. Olha aqui, olha o sinalzinho aqui, ó. Quando tem esse camarada e quando tem esse camarada aqui, você já sabe que não precisa nem ler o texto ali, né? Porque não será proposição. Exclamação e interrogação nunca vai ser proposição. Então, de cara, ó, não preciso nem ler ali o que está grifado. Eu já sei que não é proposição. Eu sei que isso aqui não é proposição. E aí, o que o exercício falou pra gente? Ele falou bem assim, ó. Essa informação grifada não é um exemplo de proposição lógica. Ora, tá certo, né? O que ele trouxe pra gente ali não é uma proposição mesmo. Então, esse item aqui, pessoal, ele está certo. Porque a questão falou que esse trecho grifado, essa sentença, não é uma proposição. E não é mesmo. O que a questão falou está correto. Não é uma proposição. Cuidado, porque esse não aqui pode te confundir. Tá? E você falar, ah, não é mesmo não. Falso. Errado. Né? Não é isso. A questão falou aqui, ó, que não é uma proposição. Ou seja, o que a questão falou, essa afirmação, ela está correta mesmo. Não é uma proposição. Beleza? Então, olha só. Fizemos essa questão aqui. Agora bora para outra, né? Bora aqui. Deixa eu voltar aqui que eu passei um monte de slides ao mesmo tempo. Vamos lá. Sebrasp. Vamos lá, peguei uma questãozinha múltipla escolha, Sebrasp, para a gente também perceber, diversificar as bancas, até para ver como é que elas fazem. E olha só, já tem mais questão Quadrix aí daqui a pouco. Sebrasp, olha só, considere as seguintes construções. Aí ele até nomeia, né? Ele fala que tem a P, a Q e a R. Aí ele fala bem assim: vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças. Aí vamos lá ver o que ele quer, né? No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando as construções apresentadas. Então, P é uma proposição, R é uma proposição, ou seja, ele está querendo saber quais dessas opções aqui são proposições. Então, vamos lá, ó. Quando ele fala bem assim, a vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças, isso aqui é uma informação completa? É, né, pessoal? Isso aqui é uma informação completa. Então, isso aqui é uma proposição sim, tá? É uma proposição mesmo, ó, porque ele fala, ó, a vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças. Sim, né? Eu consigo olhar, por ser uma informação completa, eu consigo olhar para essa construção e falar se ela está verdadeira ou se ela é falsa, certo? Agora, bora olhar a construção Q, é a segunda aqui, ó. Faça o que o veterinário mandou. Olha aqui, pessoal. Faça. Faça. Tá vendo que isso aqui é um verbo aqui no imperativo, né? Ele tá
mandando, dando uma ordem, né? Então aqui, ó, dando uma ordem, dando uma ordem. Então isso aqui pra gente, pessoal, não vai ser uma proposição, né? Por quê? Porque aqui está justamente naquele padrão que nós vimos lá no começo da aula de hoje. Aquele padrão que nós falamos que, ó, quando for uma frase no imperativo, eu já sei que não vai ser uma proposição. Por quê? Porque aqui está trazendo uma ordem, né? Trazendo uma ordem, dando ordem aqui pra gente, né? Deixa eu só corrigir aqui. Escapou aqui o negocinho aqui, pronto. Agora vai. Então isso aqui, pessoal, ó, é uma ordem, né? Ele está dando uma ordem. Isso aqui é uma frase, né? É uma frase no imperativo, né? No imperativo. Se ele está dando uma ordem, então não serve. Isso aqui não vai ser proposição, né? Então, por enquanto é proposição só a primeira, a segunda não é. A gente já percebeu que a segunda não é. Se você quiser, você já pode eliminar as opções, né? Aqui, ó, não é, né? Aqui não é. Aqui também não é. Então, só resta aqui 3 opções, tá? Agora, vamos olhar a última. Então, que a última vai ser decisiva aqui pra gente, que a informação aqui R. A informação R fala bem assim. A sede da ADAPAR está localizada em União da Vitória. Então, ele falou bem assim, a sede do órgão aqui está localizado em União da Vitória. Essa é uma frase com sentido completo? É, né? Porque ele falou do órgão e falou que o órgão está localizado em tal lugar. Talvez não seja. Talvez sim, talvez não. Depende, eu preciso conferir. Eu nem conheço esse órgão. Mas você consegue avaliar aqui. A gente teria condições, né? Era só pesquisar na internet ali o órgão e saber se fica localizado lá mesmo ou não. Aí a gente teria condições de falar que está certo ou errado, verdadeiro ou falso, né? Então isso aqui é uma proposição. Proposição. Beleza? Então, ó, P, que é a primeira informação, e a segunda informação são proposições. Então, se a gente for observar aqui, ó, a gente tem essa informação na letra D de dado. Beleza? Então, olha só que questão bacana, né? A gente segue aqui aprendendo nas questões como identificar se é ou não uma proposição. Tá? Então, estamos transitando aqui pelas bancas para a gente perceber e aprender aqui, resolvendo as questões, diversificando também as bancas aqui, né? Então, você não vai errar mais, beleza? E aí, próxima informação. Olha só, aqui mais uma questão da Quadrix. Mais uma aqui da Quadrix. Veja só. Ele falou bem assim, ó. A construção que ele traz. Julgue o item a seguir. Aí ele traz aqui a construção. Então, aqui, ó. O calor tá de matar. Então, essa é a construção que ele traz. E ele falou, isso aqui não é um exemplo de proposição lógica. Isso não é um exemplo de proposição, ou seja, não é uma proposição. Tá falando isso pra gente. Tá vendo que é parecida com aquela questão que nós fizemos aquela hora da banca Quadrix? A banca Quadrix é uma das mais fáceis para identificar a proposição ou não. Quando cai é muito tranquilo, né? Então aqui, pessoal, ó, a gente tem a exclamação. Tendo a exclamação, eu já sei que isso aqui não pode ser uma proposição, né? Essa construção aqui não é uma proposição. Correto? E não é isso que o item falou? Foi isso que o item falou. Então quer dizer que o item está o quê? O item está certo. Tá? Então olha que bacana essa questão, né? Vamos para mais uma questão para a gente ficar craque aqui? Então bora, mais uma questãozinha aqui para a gente pegar a ideia, para a gente então entender como é que funciona o esquema. Fundatec de novo aqui. São exemplos de proposições. Quadrix de vez em quando traz assim também, tá? CESP nem tanto, Sebrasp nem tanto, mas outras bancas costumam trazer assim com linguagem matemática, mais próximo da linguagem matemática ali, com letras, números e tudo mais. Então, o que eu quero você aqui comigo? Vamos lá. São exemplos de proposições. Aí ele traz aqui.
Aí, quais estão corretas, né? Qual das três, ou quais, né, estão corretas? Ou seja, se trata de uma proposição, né? Lembra lá? A informação tem que ter sentido completo, a gente tem que ter certeza, né, de poder afirmar se está certo ou se está errado. Tem que ser uma sentença fechada, não pode ser uma sentença aberta, né? Então, quando a primeira informação aqui me diz assim, ó, 2 vezes 2 é igual a 6, a gente sabe que não é, né? 2 vezes 2 é 4, certo? E isso não é igual a 6. Tá vendo que a gente conseguiu julgar se é verdadeiro ou falso essa igualdade, né? A gente sabe que essa igualdade aqui, ó, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui a gente sabe que isso aqui é falso, né? Essa informação aqui é falsa. A gente conseguiu olhar para essa informação e de cara falar que essa informação é falsa. Talvez ela poderia ser verdadeira se tivesse outros números aqui, né? Se tivesse um 3 ali, 3 vezes 2, né? Mas veja que ela tem sentido completo. Olha, essa operação matemática de multiplicação aqui, ela vai resultar num valor. Ele falou que é 6. A gente tem a capacidade de olhar e conferir se é ou se não é 6. Então isso aqui, pessoal, é uma proposição. Porque ela nos dá condições para isso. Ela tem sentido completo. Agora vem para a segunda informação. X mais 2 igual a 0. Eu te pergunto aí, você que me assiste nesse momento, você consegue constatar que isso aqui é zero mesmo? Que essa operação de soma aqui dá zero? Você tem certeza que isso aqui vai dar zero? Ou que vai dar um outro número diferente de zero? A gente não sabe. Por que a gente não sabe se isso aqui vai dar zero ou não? Porque, pessoal, a gente não sabe qual é o valor do x. Ele falou que tem um x aqui, ó. Mas eu não sei quanto é que vale esse x. Esse x pode valer qualquer coisa. Ele está aqui na condição de uma variável. Se ele está na condição de uma variável, essa sentença é aberta. Eu não consigo julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. Isso aqui só seria uma sentença fechada, ou seja, uma proposição, se ele tivesse falado bem assim, ó, x mais 2 é igual a 0, sendo que x é igual a 5. Aí sim, ele me falando quem é esse x, eu consigo pegar esse x, substituir aqui e constatar se é ou se não é zero, a soma. Mas do contrário, eu não consigo fazer essa verificação. Tá? Aí você fala, mas o 2, ele é positivo, maior que zero, qualquer número que somar com ele vai dar maior que zero, né, e tal, ou menor. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, eu não sei quanto é que ele vale. Então isso aqui, pessoal, do jeito que ele trouxe, isso aqui não é proposição. Tá certo? Essa mesma construção, se ele informasse qual é o valor do x, ela seria, tá? Aí, olha a terceira construção. W mais z é igual a y. Ele está falando, ó, se eu somo w com z, vai dar y. E eu que sei, eu não sei quanto que vale o w, não sei quanto que vale o z, muito menos quanto que vale o y. Como é que eu vou saber se eu somar as duas letras da esquerda vai dar o valor da direita? Não sei. Tá vendo que tá aberto? É uma sentença aberta? Então, sempre que ele trouxer letras, ele precisa te falar qual é o valor dessas letras todas. Caso contrário, vai ser uma sentença aberta, porque eu não vou saber, eu não vou ter condições de julgar se é verdadeiro ou se é falso. Você entendeu? Então, se ele falasse bem assim, ó, W mais Z é igual a Y, sendo que W é 3, Z é 0 e Y é 5. Aí, beleza. Isso aqui virou uma sentença fechada. Por quê? Porque eu tenho condições de substituir e conferir se é ou se não é. Mas como ele não me trouxe esses valores, professor, mas eu atribuí valor. Não, a informação tem que. O exercício tem que te trazer a informação completa. Você não pode ficar deduzindo. Ele tem que te trazer a informação completinha. Então, isso aqui, ó, do jeito que ele colocou, isso aqui não é proposição. Beleza, beleza? Então, eu não quero você errando mais questão de proposição, porque a partir de agora, com essas questões que eu apresentei para vocês,
você nunca mais vai errar uma questão de proposição, tá? Você vai conseguir, você vai chegar bem para as questões, né? Porque você já pegou aqui a manha das questões de proposições, beleza? Então essa primeira aula, esse primeiro encontro nosso aqui é justamente para deixar você com uma bagagem bacana, com essa quantidade de exemplos que eu trouxe, para que você então não perca as questões de proposição, porque são questões, muitas vezes, ou na maioria, quase todas as vezes, são questões de graça, pessoal. São questões muito tranquilas de você resolver. Basta você estudar um pouco da teoria. E aqui nessa horinha que nós ficamos aqui, foi justamente revisar com vocês para que vocês possam, então, gabaritar as questões, gabaritar a sua prova e voltar aqui depois e falar para a gente que deu tudo certo, né, e que a gente conseguiu colaborar. Eu espero que você tenha conseguido entender aí essa parte e nos vemos no próximo encontro aí para a gente falar dos outros assuntos a respeito de raciocínio lógico. Próximo encontro, falaremos dos operadores lógicos e a representação simbólica. Tema muito importante para as provas de vocês aí, para as provas de concurso, beleza? Valeu, galera. Um abração a todos. Tchau, tchau.